Olá, Salto para o Futuro está entrando no ar pela TV Escola. Hoje no Brasil é quase impossível falar em festa popular sem pensar no carnaval. Ao ritmo do frevo, do samba ou do axé, todos são iguais, todos são foliões. Mas essa é apenas uma das festas populares brasileiras. Entre o sagrado e o profano, tradição e modernidade se misturam nas mais variadas festividades. Hoje, no segundo programa da série Cultura Popular e Educação, vamos falar sobre as festas populares e sobre como elas vêm ganhando espaço na escola. São nossos convidados para o debate o pesquisador e integrante do Grupo Mundaréu, em Curitiba, Itaércio Lopes Rocha. A professora da Escola Municipal Carlos Leal, em Araruama, no Rio de Janeiro, Adriana Soares Barbosa. E a pesquisadora do Centro Nacional de Folclore e Cultura Popular, Luciana Gonçalves de Carvalho. Saiba agora como você também pode participar do programa. Ele é um dos principais personagens da cultura popular brasileira. Vida, morte e ressurreição são contadas com orgulho, de diferentes formas, em diversas regiões do país. Por meio de cantorias, dança e de muita festa, o boi pede passagem. O boi é um animal festejado de norte a sul do Brasil. Cada região representa à sua maneira esse folguedo que conta a vida, a morte e a ressurreição do boi. Em Santa Catarina, ele é o boi de mamão. No Maranhão, é o Bumba Meu Boi. Todo mês de junho, o boi ganha as ruas com muita dança, cantoria e encenação. Eu até rimei aqui para fazer um negócio com você. Fazer negócio? Negócio. Qual é o seu negócio? Meu negócio é um negócio muito vantajoso. Então fale. Olha, eu quero trocar um boi que eu tenho e uma onça. Um boi com os meus? Um boi e uma onça com o seu boi. O Bumba Meu Boi é o nosso sotaque, é o sotaque tradicional e original da cultura popular do Maranhão, sotaque de Zabumba. O sucesso do Bumba Meu Boi do Maranhão ultrapassa fronteiras. Nesta exposição, no Museu de Folclore, no Rio de Janeiro, os visitantes puderam conhecer indumentárias e adereços do folclore maranhense e também as técnicas das bordadeiras de São Luís. No Maranhão, o bordado é utilizado na roupa como símbolo de proteção. Bordam o seu santo protetor, o São João, São Pedro, São Massal, que lá são os santos protetores do São João. E as pessoas começaram utilizando essas imagens na sua roupa, bordando. E hoje em dia já se expandiu. Hoje tem vários tipos de bordado e muito rico. As pessoas utilizam a miçanga, o canutilho e enriquece a roupa. Esse trabalho é feito todo manual, olha aí, todo forrado. Tudo isso, essas fitinhas todas costuradas à mão, sendo colocadas daqui de cima e espalhando ao redor do chapéu. É uma miniatura do chapéu grande do nosso sotaque. Um grupo de maranhenses migrou para o Rio de Janeiro, formou o grupo Brilho de Lucas, trazendo para a cidade o folguedo do boi. Quem assiste pela primeira vez a dança do boi do Maranhão não esquece a experiência. Gostei muito, achei ele bonito, achei lindo, nunca tinha visto. E eu achei maravilhoso. Na ilha de Parintins, na Amazônia, a festa do Boi Bumbá envolve a comunidade e atrai milhares de turistas. O que começou como uma brincadeira em 1913 se transformou num grande evento popular. No mês de junho, a população da cidade se divide aos admiradores do boi caprichoso. Coisa linda! Lindo! Torcida maravilhosa, torcida do meu coração! Que galera linda! E há quem diga que o mais bonito é o boi garantido. É o boi do povão e cante comigo. Garantido é o mais querido. No Pará, o Boitinga é querido por todos. A festa contagia a pequena cidade de São Caetano de Odivelas, uma tradição que mexe com a comunidade e deixa os moradores com saudades já na hora da despedida. A brincadeira que a gente mais gosta aqui é a brincadeira do Boitinga. É uma diversão para todo mundo, que é todo ano isso. Passou disso, não tem mais. Só no fim do outro ano. Eu acho uma festa muito bonita, muito linda. Eu não sou daqui, sou de Belém também, só vim passar uns dias aqui, tô gostando muito. Forte é o grito de guerra, e a vida não pode parar. Vem dançar, meu boi caprichoso, vem bailar.
meu boi caprichoso. No céu azul os astros estão em festa. É festa, vida, é o compasso do bumbá. Vem dançar, meu boi caprichoso. Bom, primeiramente eu quero agradecer a presença de vocês e fazer a primeira pergunta para a Luciana. A gente estava aqui, enquanto viu o vídeo, numa discussão do que é verdadeiro, do que não é verdadeiro. E essa é uma grande dúvida, Luciana, de muitas pessoas, a população de um modo geral. A gente viu ali que um boi do Maranhão migrou aqui para o Rio de Janeiro, fica aqui em Parada de Lucas e chama Brilho de Lucas. Esse boi é considerado original do Maranhão? Como é que fica essa visão em relação à originalidade dessa manifestação? Bom, excelente escolha, né? Começar a discutir festa popular pelo Bumba Meu Boi, né? A brincadeira do boi está no Brasil inteiro, tem diferentes nomes dependendo da região, acontece em diferentes épocas do ano, pode estar associada ao ciclo junino, ao ciclo natalino, né? Mas, como a gente viu no vídeo, né? Traz uma riqueza de aspectos que são muito interessantes para a gente discutir essas questões. Em que medida que esses aspectos são autênticos, em que medida que deixam de ser, quando há migrações, quando o boi do Maranhão, por exemplo, se transpõe para o Rio de Janeiro e funda um núcleo de maranhenses em Parada de Lucas, bairro Carioca, e esses maranhenses começam a interagir, né, no Rio de Janeiro, e aí resolvem começar a brincar o boi como se brinca o boi no Maranhão. E aí essa discussão da autenticidade, da originalidade, é uma coisa que não acaba mais, né? Porque em que medida que esse boi que vem do Maranhão, em que seus brincantes aprenderam no Maranhão a brincar boi, que se referem ao imaginário maranhense, aos modos maranhenses de brincar boi, quando vem para uma cidade como Rio de Janeiro, ele já agregou outras coisas, né? Absorver questões, uma identidade carioca também. Ele passa a requerer já agregou, ele já está com o paetê, ele já está com a pluma, ele já está utilizando outro tipo de instrumento que não são os instrumentos que são utilizados lá, já tem uma levadinha de samba nisso tudo. Mas é interessante, Thaís, porque esse boi particularmente que aparece no vídeo, esse é um boi cujos brincantes são da região de Viana. Então, e aí a gente vai começar a entrar em especificidades do boi do Maranhão, né? Então vou falar agora, o sotaque da Baixada em Viana é muito diferente do sotaque da Baixada, do dito sotaque da Baixada em São Luís. Então o paetê aparece, outros instrumentos musicais que não aparecem em São Luís aparecem em Viana. A gente pode concluir então, ouvindo vocês, que essa é uma questão complexa, que ainda não chegou a um consenso em relação a isso, o que é original e o que autêntico ou não, ainda não há um consenso por parte dos especialistas em relação a isso? Eu acho que essa questão, por exemplo, de especificar muito a questão da origem é um dos tipos de questões que prejudicam muito a questão mesmo da cultura popular, como se a gente tivesse que dar a ela uma raiz exata. E como ela tem essa questão da oralidade colada a ela, da ancestralidade colada a ela, a gente pode dizer que isso é uma questão que, na verdade, está fora. Isso é uma questão para folclorista que tem que ficar especificando aonde nasceu aquilo, de quem é a origem do samba. O importante é festejar que ela exista em outras partes, né? E que ela cumpra essa função, por exemplo, da saudade, da identidade. Né? Tá certo. Eu quero passar um pouquinho a palavra à Adriana. A Adriana trabalha numa escola e eu queria que você contasse um pouco a sua experiência com esse trabalho, com folclore, com as manifestações, com as festas populares. Olha, eu achei interessantíssimo começar com a temática do boi, porque conforme ela falou, o boi ele se apresenta de diferentes formas no Brasil inteiro. E o boi, o interessante é essa alegria, esse contágio, parece que vai contagiando as pessoas, todas que estão ali, as que estão participando e as que estão assistindo também. Então, na minha escola em que eu dei aula, em que eu trabalhei, e agora estou trabalhando numa outra escola, o trabalho assim, foi muito intenso na relação com outras festas, não só a festa do boi, tiveram outras festas relacionadas, e foi feito um trabalho também de teatro, muito interessante, sobre o Bumba Meu Boi, usando os personagens do Bumba Meu Boi e misturando com outros personagens da cultura popular. Que a gente conseguiu fazer essa mesclagem sem prejudicar a estrutura do que seria o Bumba Meu Boi, né?
E a gente também pode falar de uma riqueza grande dessas manifestações folclóricas, principalmente porque no teatro, na dança, você também não trabalha só isso. Você pode trabalhar outras coisas. Você pode trabalhar, quando você trabalha o boi, você junta uma turma e aí vamos construir o boi, você está trabalhando educação artística, arte, como artesanato também, a bordadeira falando ali que foi interessante bordar o boi, né? Então, não se limita a um aspecto, né? Ele é muito amplo. Ok, a gente já tem perguntas com a Mônica, né, Mônica? Tenho sim, Bárbara. A Maria José Santos Ferreira Gomes, de Sobral, no Ceará, ela diz que todo ano tem uma amiga que comemora lá em Sobral a festividade de Santa Bárbara, que é uma festividade baiana, que é comemorada em Sobral, no Ceará. Ela quer saber se pode entender isso como folclore ou cultura popular. Itaércio? Olha, esse catolicismo festeiro brasileiro, graças a Deus, criou dentro da sua comunidade essas festas todas, né? É bom que a gente veja isso tudo como fruto, né, produção de conhecimento das populações brasileiras. Fruto dessa miscigenação e dessas misturas. Então, uma coisa que vem da Bahia vai para o Rio de Janeiro, ou vai para Sobral do Maranhão, vai para Parintins, vem para o Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro vai para lá. E são produções de conhecimento. E como produções de conhecimento, acho que a gente tem que ver como cultura popular, cultura do povo brasileiro, dessa parcela da população que tem esta potencialidade de criar essas festas todas misturando profano e religioso e misturando inclusive as áreas de expressão artística, como você estava falando, né, Adriana? Que é a possibilidade de trabalhar com essas manifestações, é a possibilidade de abrir um leque onde você não afunila numa única linguagem. Não é só a música, é a música junto com o bordado, que tem o teatro dentro, no meio, que tem a construção da máscara, que tem a construção da coreografia, isso tudo. Eu acho que a gente tem que ver como produção de conhecimento popular. Ok, Luciano do Tocantins já está aguardando a gente. Olá, Luciano. Olá, boa noite. É um prazer imenso estar participando deste programa aqui do Teleposto da Escola Estadual Joaquim Francisco de Azevedo, em Tapes do Tocantins. As festas populares fazem parte do cotidiano dos brasileiros e a escola não pode ficar à margem dessas comemorações. Pergunto aos convidados como devem proceder os professores para aproveitar estes espaços em prol de aprendizagens significativas, evitando simplesmente a festa pela festa. Boa noite e obrigado. Obrigada a você, Luciano, pela participação no programa de hoje. Volte mais vezes. Luciana, por favor. Bom, como é que você vê essa questão com uma pessoa que estuda o folclore, por exemplo? Como a escola pode se colocar diante dessas questões em relação ao folclore? Ele fala ali das comemorações que a escola geralmente faz, naquelas festas, naquelas datas já conhecidas. E outras? Olha só, não é exatamente meu campo de atuação, lidar diretamente com escolas, mas eu penso o seguinte, que pelo menos o incentivo ao conhecimento e o incentivo à eliminação de preconceitos, porque é uma coisa que a gente tem muito. Se fala do popular, se fala dessas festas que o povo faz, as pessoas desconhecem, mas já preconcebem, é uma coisa confusa e é uma coisa que acontece muito também na literatura sobre o assunto. É confuso, é disparatado, não tem sentido, é só uma bagunça, é uma bebedeira, e com isso se encobrem diversos sentidos que são fundamentais para essas manifestações, e eu acho que a escola, os professores e quem está lidando com a educação sempre pode contribuir para, pelo menos, minimizar e favorecer o conhecimento, né? Se a gente vê a festa, por exemplo, como o espaço onde o popular repassa o seu conhecimento, ele produz e repassa o seu conhecimento dentro do ambiente da festa. Então, a festa, só a festa em si, o espírito, a questão de festejar, e é uma coisa que você não faz sozinho, você faz junto, só você está trabalhando esse sentido do festejar, da coletividade, da comunhão, da comum união de todos em volta de um tema, e só isso já é o suficiente para você abrir um leque de trabalhos muito grande, né? Tá certo. Mônica, temos perguntas? Olha, o que me parece, ele até já respondeu, mas vamos lá. Silane, de Anápolis, Goiás, quer saber se qualquer tipo de festa, seja religiosa, popular ou indígena, mas contendo fundo cultural,
pode ser considerada como uma celebração folclórica? Eu não trabalho com essa ideia de folclore, porque, assim, como o professor Inami, que é um pesquisador lá do Paraná, fala que quem faz folclore é o pesquisador que vai lá fazer. A pessoa que está fazendo Bumba Boi, por exemplo, ele brinca o Bumba Boi, ele representa o alto, a comédia, faz a matança, ele não se refere àquilo que ele faz como folclore. Eu trabalho com essa visão, com essa linguagem. Então, assim, todas as festas brasileiras, todas as festas comunitárias, populares brasileiras, elas trazem sempre um elemento de cultura dentro, vamos dizer assim, artístico dentro, né, de teatro, de música e de gestos, de construção de objetos e tudo mais. Essas festas todas, eu acho que elas são produções de conhecimento do povo brasileiro, e elas têm que ser trabalhadas como isso, como essa elaboração, como por exemplo a gente viu no bordado. Essa elaboração do bordado é muito sofisticada. Essa trama de ressurreição, morte e ressurreição, é sofisticada, é universal, é humano, tá na humanidade inteira, assim, é fundamento do humano. E se a gente for trabalhar por aí, a gente não vai ficar fazendo distinção entre o que é folclore e o que não é folclore. Vai lá, vê o que está acontecendo, o que o povo está produzindo e como ele está produzindo. Não é só ter a festa como tema, mas ter a festa também como metodologia, como encaminhamento. Quais são os encaminhamentos que as pessoas cumprem na festa, né? Quais são os processos? Né? Tem a questão da devoção ou não tem a questão da devoção? Como é que são feitos os ensaios? Porque isso que você está falando agora, eu acho que assim fica claro para a pergunta do Luciano, que ele fala assim, e não sair da festa pela festa. Eu fico imaginando o que ele deve estar pensando, sai da festa e não levou nada daquilo. Foi festejar por festejar e pura e simplesmente eu não levei nada daquela comemoração. Eu acho que nessa sua questão agora vai o caminho da pergunta do Luciano. Mas agora a gente tem a pergunta da Ana Cláudia, do Amazonas. Olá, Ana Cláudia. Eu sou a professora Ana Cláudia, orientadora de aprendizagem. O SESC está iniciando essa semana o seu trabalho com o Salto para o Futuro, buscando contribuir com mais um espaço de formação amazonense. A pergunta é: no texto do boletim Cultura Popular e Ação Educativa no Centro Nacional de Folclore e Cultura Popular, podemos refletir sobre a cultura no aspecto antropológico, como um código simbólico construído socialmente. Partindo desta reflexão, de que forma aspectos sociais, econômicos e políticos atuais podem ser abordados no estudo das culturas populares? Obrigada. Boa noite. Ana Cláudia, já dei boa sorte ontem para o teleposto de vocês e dou hoje de novo. Boa sorte, tomara que dê tudo certo e a gente espera ouvir vocês sempre aqui no Salto, tá bom? A Adriana já me olhou, você gostaria de responder, Adriana? Essa questão dos aspectos sociais e políticos é interessante porque ele se insere no sagrado das questões das festas como sendo um ponto do profano e que eles se misturam ali, né? E se você não, mesmo você modificando ou não a estrutura do folguedo que você deseja trabalhar, se você fizer isso de uma forma criativa, de uma forma que o grupo, a comunidade, os alunos, eles estejam inseridos nisso e colocando questões políticas, questões atuais, questões que mexem com o social, com questões que têm a ver, às vezes, apenas com aquela comunidade, com coisas que aquela comunidade está passando naquele momento. Isso é importantíssimo, porque aquelas pessoas que estão ali naquela festa, elas vão se sentir inseridas naquela festa, vão sentir parte integrante daquilo ali. E não vai ser, como foi colocado anteriormente pelo Luciano, a festa pela festa. Realmente, se ele estiver ali dentro, participando, com as questões que fazem parte do cotidiano dessas pessoas, então isso vai ser importante e fundamental para ele. Tá certo. E aí eu queria passar um pouquinho para o Itaércio e perguntar a você o seguinte: quais são, na sua opinião, os equívocos cometidos pela população de modo geral, pela mídia principalmente, quando se aborda esse tema das festas populares, das manifestações populares? Como é que você vê essa questão? Olha, primeiro a gente
O primeiro risco é pensar nessa questão da cultura popular como uma coisa estática, parada, né, a partir de um conceito de tradição que a gente lê meio que erroneamente, porque a gente vê, se a gente pensar que a cultura popular ela se mantém no tempo porque ela é tradição, e ela só se mantém tradição, só se torna tradição aquilo que continua sendo aceito. E aquilo que continua sendo aceito é aquilo que consegue absorver o novo, trazer a juventude para perto dela, trazer as questões sociais, as questões reais, as questões do cotidiano para dentro dela. E a cultura popular, por excelência, é o espaço onde acontece mais isso. Então, esse social, esse político, ele está sempre presente dentro da estrutura das festas populares, sempre. Seja no carnaval, então, não precisamos nem conversar sobre isso. No Bumba Boi, a cada ano, um grupamento de Bumba Boi no Maranhão constrói, às vezes, até 3 autos de Bumba Boi, trazendo para dentro dele questões relativas à saúde, à política, ao futebol e tudo mais, né? Então, uma das coisas mais sérias, eu acho que seria isso, essa coisa de ficar pensando que o popular é uma coisa que parou no tempo, não que muda. É velho, que não muda. E aí, cada vez que a gente vai lá e vê uma mudança, os próprios pesquisadores às vezes se assustam. Oh, meu Deus, está degenerando. Entende? Eu acho que tem isso. Né? Tá certo. Fernanda, do Rio de Janeiro. Olá, Fernanda. Aqui é a professora Fernanda, teleposto CEPAC, São João de Meriti. Trabalho no CIEP 139, Manuel Bandeira. Uma turma de segunda série à tarde. E à noite na Escola Estadual do Ensino Supletivo Montese, turma de jovens e adultos. Eu gostaria de saber que solução podemos tomar em relação às festas populares quando há preconceitos de fundo religiosos entre os alunos. Fernanda, obrigada pela sua participação, viu? A gente espera ouvir você aqui mais vezes, tá bom? Eu quero passar para Luciana, e essa é uma questão, Luciana, que apareceu ontem e que aparece sempre aqui no Salto para o Futuro, é uma questão frequente aqui, essa preocupação dos professores de que essa discussão, quando tem religião no meio, existe um impasse, existe um entrave, e aí a dificuldade de trabalhar é muito grande. Eu imagino, e essa questão se liga, acho que diretamente às duas anteriores. Quer dizer, quando a gente está falando de preconceito, não é só o preconceito religioso, mas o preconceito também diante do popular. Né? Porque eu acho que pode ser, o preconceito religioso diminui quando não está associado àquilo que é o popular. Então, o preconceito religioso associado diretamente ao popular, eu acho que merece uma atenção especial. Por quê? Porque eu acho que o que é popular não tem valor, é de segunda categoria. É inferior. Né, eu acho que, e aí a gente retoma um pouco as duas questões anteriores, entendeu? Essa coisa de a festa pela festa, não, a festa nunca é pela festa só. É pela festa sim, porque há necessidade humana de festejar, de comemorar, de celebrar, de ritualizar, né? Então acho que só essa dimensão já é bastante para explicar muita coisa do comportamento humano nas festas, né? Mas, e uma outra coisa que também, a gente estava falando ainda há pouco de mídia, né? Em que medida que mídia e pesquisadores não produzem reificações dessa cultura popular, como se fossem coisas prontas, né? E que não mudam nunca, né? E coisas que devem permanecer imutáveis. Okay. Não se pode alterar, porque senão se perde uma originalidade, se perde autenticidade. Tá certo. Bom, como a cultura popular pode ser trabalhada na escola? Depois do intervalo, a gente assiste a uma reportagem que pode ajudar a responder a essa questão. Até já. A cultura popular é um amplo campo de pesquisa. O contato de alunos com as manifestações populares brasileiras enriquece o autoconhecimento, serve para quebrar preconceitos e estimula o respeito pelas diferenças culturais. O trabalho na escola pode começar com a definição de um tema, como o estudo da literatura de cordel, e terminar com uma ida a um espetáculo teatral, onde a cultura popular é a grande protagonista em cena. A morte e a ressurreição do boi, um dos protagonistas mais importantes das festas populares existentes no Brasil, tem várias versões. Uma delas é contada no espetáculo O Alto do Boi Estrela, encenado pelo Núcleo de Cultura Popular Céu na Terra. Boi estrela que apareceu, e a terra toda estremeceu. Nosso boi estrela que apareceu, e a terra
Boi, que é esse, ele não é um folguedo que existe apenas no Nordeste, e a cultura popular muito menos. Então é algo brasileiro mesmo, né? Vamos dizer, o boi tem no Brasil inteiro. No Rio de Janeiro a gente tem o boi pintadinho, né? Então a gente pegou uma mescla disso. Utilizando a linguagem dos teatros populares de rua, o espetáculo apresenta personagens típicos da literatura popular, como o Coronel, que é dono do boi e homem temido por todos na região. O personagem que representa o grande fazendeiro, o dono das terras, e o empregado é o pai Francisco. Pai Francisco! Sabe o que eu te chamei aqui? Sei sim, por quê? É que eu estou procurando um homem assim corajoso, destemido, de confiança. Ih, coronel, pode perder a esperança, né? Homem aqui, é só olhar pra sua sombra que se borra que nem criança. Assistir à encenação do Alto do Boi Estrela foi o desfecho de um trabalho sobre cultura popular desenvolvido por uma turma da 8ª série do ensino fundamental da Escola Municipal Laudínia Trota, no Rio de Janeiro. Na história, o coronel, dono do boi, pede a pai Francisco, seu empregado, para cuidar do animal enquanto estiver viajando. Mas pai Francisco, para atender a um desejo de Catirina, sua esposa grávida, corta a língua do boi Estrela. Quando o coronel volta de viagem... Pai Francisco! Pronto, senhor! Por acaso esse é o boi que eu deixei você tomando conta? Foi ele mesmo! Caído desse jeito! É mesmo, bicho! O meu boi tá morto? Tá nada, ele ganhou! Corre vai ficar você, seu caba safado! Posição número 1! Não, coronel, não! Posição número 2! Não, coronel! É agora que tu apanha mesmo! Mas com a ajuda de uma curandeira, outro personagem da tradição brasileira, o boi ganha fôlego de novo e ressuscita para a alegria de todos. Foi exatamente como a gente estudou, né? As falas, o jeito deles agir, os modos da culturas que são diferentes lá no Nordeste, de vários outros estados. Há no Rio de Janeiro um certo preconceito contra o nordestino, eles próprios entre si. Então houve no início essa... Eles falam errado, professor, e foi bom porque nós pudemos colocar essa questão dos regionalismos e tal. Então aproveitamos para discutir o preconceito. A gente deve respeitar muito a origem dos outros. Depois deste espetáculo eu gostaria de conhecer o Nordeste. Adriana, a gente pôde ver aí uma parte de uma atividade, de um projeto, de uma escola, que provavelmente tem um desdobramento, mas eu queria saber de você que trabalhos podem ser desenvolvidos, que desdobramentos podem acontecer a partir de assistir a um espetáculo como esse, de uma escola, uma professora promover isso com os seus alunos. Bem, é riquíssimo, né, o trabalho com o teatro, levando os alunos ao teatro. Antes mesmo de levar esses alunos ao teatro, é interessante que seja feito um trabalho preparatório, né, trabalhando também as culturas, as diversas culturas, uma forma de refletir também as questões sociais que são levantadas na questão do boi, do Bumba Meu Boi, e de outros folguedos também, sempre são colocadas questões sociais relevantes. E colocar essas questões, refletir, nesse caso, a questão do patrão, né? Do patrão subjugando, no caso, o pai Francisco, que seria o empregado. E o boi também, ele é um personagem assim, que ele é importantíssimo em todas as culturas, né? Porque ele fala da carne, do alimento, da comida, né? Então isso é uma coisa, uma questão de ter poder também, né? E trabalhar isso na escola é importante por quê? Porque o aluno vai poder refletir essas coisas e daí vai poder criar novas possibilidades. Ele não precisa ficar
parado assim vou assistir a peça de teatro e daí eu não discutir nada e também não se produzir nada. Daí pode ser produzido várias coisas. E até mesmo, desculpa de interromper, fazer relações com outras peças, com outros folguedos, com outras manifestações de outras regiões, perdão. Seria por aí, né? Isso. Ok, Antônio do Rio de Janeiro, olá. Eu sou Antônio Jonas, coordenador da Animação Cultural da CR8, Baixada Litorânea 2. Estou falando do Teleposto Polo de Maricá. Estamos aqui reunidos com professores, animadores culturais, alunos de formação professores e direção. A pergunta é a seguinte: como os profissionais da educação poderiam utilizar as festas populares ou folguetos para aumentar a convergência sadia dos credos, a fim de discriminar a situação da comunidade escolar que acontece? Um exemplo, dia de Cosme e Damião, é sabido que se dá doce em todos os lugares. Porém, no dia das crianças, é também dado doce, brinquedos e tudo na escola. Como poderiam fazer isso ficar mais firme dentro da escola, para poder unir esses grupos? Itaércio, por favor. Eu acho que essa questão das convergências dos credos, eu acho que a gente tem que observar bem essas manifestações, que nessas manifestações todas você vai sempre encontrar um pouco da africanidade, das religiões que vieram da África para cá, as questões caboclas dos índios e brancas que para cá vieram, quer dizer assim, esses festejos, entre aspas, católicos, estão impregnados já dessas outras religiões. Me parece que a formação brasileira, do povo brasileiro, ela já sintetizou algumas coisas dessa mistura. Ela já miscigenou tudo. Então, assim, a gente já fez essa mistura. Se a gente olhar com calma, com tranquilidade, a gente vai ver que essa convergência é um pouco o que já aconteceu. Agora, a gente pode ver como é que as pessoas de outras religiões podem trazer questões paralelas àquela manifestação. E depois tem assim, eu acho que a gente está muito preocupado, como é que eu vou fazer para aquele aluno que tem preconceito, que não quer brincar, o bumbabô? Eu entendo muito dessas coisas assim como sendo a gente propor que ele observe, que ele faça o registro, que ele traga questões da religião dele, por exemplo, relativos à ressurreição, como é que isso está sendo pensado dentro da religião dele, porque qual é o tema central do boi, né? A perda e recuperação de algo muito querido. Como é que isso acontece dentro das outras religiões? Como é que você trabalha a perda e a recuperação do ente querido? Como é que você trabalha a ressurreição? Trazer isso, e quem não puder dançar, quem não pode dançar, quem não pode cantar, quem não pode tocar, pode escrever, pode perguntar, pode olhar, pode ser esse observador de fora, pode ser essa pessoa que encaminha uma pesquisa junto à comunidade. Tá certo. Mônica, agora é com você. A pergunta da Andréia Rodrigues, de Nova Rosalândia, no Tocantins. Percebemos que muitos professores não fazem uso das danças e folguedos, de como surgiu, qual foi a primeira manifestação popular, o que se originou realmente no Brasil e o que foi transformado ao chegar aqui. Como vocês analisam essas questões? Essa temática pode e deve ser discutida em sala de aula? Luciana, por favor. Eu acho que a temática pode sim ser discutida em sala de aula. Agora a questão, o que surgiu exatamente no Brasil, o que não surgiu, por quê, quando foi, eu acho que nunca vai ser respondida, né? Uma temática que nunca vai ter resposta, né? Mas, de qualquer maneira, eu acho que sim, que pode sim ser discutida na sala de aula. E aí, eu acho que... Existe uma região que seja exportadora da história do boi? E aí você vai ter uma briga, porque o Maranhão vai dizer que é o Maranhão, e Pernambuco vai dizer Pernambuco que é e Piauí vai dizer que é Piauí. Você tem brincadeira de boi no Nordeste inteiro, no Norte e para o Sudeste também, né? Então no Sul também. No Sul também. Enfim, é impossível dizer onde começou, tá? Mas aí gostaria de dar uma sugestão, acho que aos professores e às pessoas que trabalham com isso. Além do espetáculo teatral, que foi tema do bloco anterior, uma coisa que eu acho que é muito interessante é você ter acesso, ou dar acesso para os estudantes, àquelas pessoas que fazem, de fato, a brincadeira tal como ela é. E não só aquele ator, ou músico, que vai encenar a brincadeira, porque isso já é uma leitura a partir da brincadeira. Então, e a gente sempre tem, é uma coisa que acho que não é muito difícil, você ter acesso a um brincante de Bumba Meu Boi, seja aqui no Rio de Janeiro, e não é só o boi pintadinho, a gente tem um maranhense brincando boi aqui no Rio de Janeiro, que pode falar sobre o boi do Maranhão, por aí, levar as próprias pessoas, aqueles que fazem, ao espaço da escola. Ok, Naira do Tocantins está aguardando. Olá, Naira. Do teleposto da Escola Paroquial São Pedro, e a minha pergunta é a seguinte:
A maioria das festas populares tem raízes na cultura negra. Então, como trabalhar esse tema de forma que contribua para acabar com o preconceito entre as crianças? Obrigada e boa noite. Adriana? Bem, as festas populares brasileiras, ela tem uma mistura, ela não, assim, não tem só uma origem negra, a maioria das festas que são religiosas, elas geralmente chegaram de Portugal também, e chegando aqui os negros acabaram entrando nessas festas, né? E como trabalhar essas festas com, por exemplo, o maracatu, que é uma manifestação mais ligada à cultura africana, eu acho que a gente tem que respeitar que existem várias formas de se trabalhar, mesmo porque quando chega, a maioria das pessoas questionam essas coisas por causa da religião, porque há um preconceito, sim, em relação às religiões africanas, porque por muito tempo, historicamente, o Brasil veio valorizando a cultura europeia, né, as religiões que vinham da Europa. Então as religiões indígenas, as religiões de origem africana, elas realmente tiveram sofreram preconceito, precisaram se misturar e de forma que pudesse ser encaminhada. Então é importante que isso seja trabalhado, é importante que isso seja discutido antes de se trabalhar essas manifestações com as crianças, de todo o processo histórico por qual atravessou essas festas. Tás, queria comentar? Eu acho que a maneira mais bonita, ainda mais fantástica mesmo, mais eficiente de quebrar com esses preconceitos é cantar, dançar, brincar, festejar. Essa daí é a forma mais eficiente, né, para se aprender sobre essas questões e para quebrar esses preconceitos. No momento que você consegue cantar um bom samba, que você consegue cantar uma boa toada, tocar bem uma matraca, e tocar uma matraca de bumba-boi parece simples, mas é uma coisa muito sofisticada e que dá para a pessoa que toca uma sensação muito concreta de poder mesmo e de conhecimento. Né? A forma mais bonita de quebrar essas coisas ainda é cantar, dançar e brincar. Posso. Ok. Eu vou te pedir só um minutinho, porque a Nazaré do Rio de Janeiro já está aguardando, tá bom? Oi, Nazaré. Oi, Bárbara. Boa noite, Salto, e boa noite aos colegas do Brasil. Sou a professora Nazaré, orientadora do teleposto CEPAC, São João de Meriti, hoje com animadores culturais, coordenadoras e professores locais. Em seu livro Festas Populares Brasileiras, o professor Carlos Rodrigues Brandão, que também é antropólogo da Unicamp, cita que, obrigados ao tempo e à lógica do trabalho produtivo, sempre fomos seres voltados à realização de um profundo e permanente desejo de imaginação, de ócio e de festejo. Inútil dizer que assim tem sido porque faz parte da natureza humana. Por que será que se refere à nossa presença em festas como elementos do folclore numa ação do presente, quando diz: os homens não se entregam à festa apenas porque são naturalmente lúdicos? Um abraço e obrigada. Nazaré, muito bom ouvir vocês, saber que a gente já começou o ano e vocês estão acompanhando aí, vocês aí de São João de Meriti, estão acompanhando o Salto, tá bom? Obrigada mesmo e eu espero você amanhã, tá ok? Por favor, Luciana. Já emendo nessa pergunta, por favor, porque é o seguinte, o que eu queria completar é a melhor maneira de conhecer, compreender a festa, eu acho que é fazer a festa pela festa e poder experimentar, vivenciar o gozo que ela proporciona, porque eu acho que é isso que é a festa. Então, e aí quando a outra telespectadora pergunta, né, como, né, por que participamos das festas, né? Não é só porque somos lúdicos por natureza, mas porque é nas festas que nos identificamos, nos reconhecemos, porque não só porque gozamos nas festas, mas porque vamos forjando nelas as nossas identidades para nós mesmos, para os outros, né, que vamos nos recriando sempre.
Então, e aí, mais uma vez, a história do Bumba Meu Boi é bastante exemplar para essa situação. É uma história de vida, morte, ressurreição. E assim são os ciclos festivos. Começam esse ano, né, vivem, morrem, se encerram, e aí todo aquele grupo fica esperando o ano que se segue para recomeçar tudo. E eu acho que por isso fazemos festa. Né? A gente viu até uma pessoa falando, dando um depoimento desse no segundo vídeo, né? Pena que acaba, só no ano que vem. Cleiriane do Tocantins. Olá, Cleiriane. Boa noite a todos, bom trabalho a vocês. Nós somos do Teleposto de Caseara, no estado de Tocantins. Sou cursista, coordenadora pedagógica do Colégio Estadual Trajano de Almeida. Se a escola busca em sua integridade e em seu trabalho conscientizar a respeito do uso de drogas lícitas e ilícitas, como trabalhar o carnaval, uma das festas mais populares do Brasil, que na sua essência tem no álcool e nas drogas seu ponto de partida. Não há um antagonismo de ideias? Itaércio. A essência do carnaval não é, nunca foi, nunca será o uso da droga. A essência do carnaval é a alegria, é a possibilidade de estar junto, cantando, festejando e criando e desenvolvendo enredos. E desenvolvendo fantasias que justificam ou negam ou tentam reforçar o presente ou o passado, mas assim, a capacidade de uma comunidade inteira idealizar coisas, né? Inventar coisas, construir coisas. E o que se constrói no carnaval brasileiro, só para falar da questão plástica, em cada cidadezinha do interior, quando um homem se traveste de mulher ou quando uma mulher se fantasia de fantasma, e quando ela busca essas fantasias todas e quando ela constrói essa máscara, quando ela constrói esse figurino, ela está fazendo esse exercício da abstração, da fantasia, está trabalhando a alegria pela resistência ao triste, ao feio e ao poder. Ao não poder ser isso, só poder ser aquilo, eu acho que o exercício da resistência é que é a essência do carnaval. A essência do carnaval não vai ser e nunca será o uso da droga. O excesso, né, a embriaguez... Não tem a ver com... Não tem a ver, não é essência. Não é essência, né? Não é essência. Mas eu imagino, parece que a preocupação da Cleiriane seja porque aumenta o número de propagandas, sim, de cerveja ou o que quer que seja, aumenta o número de pessoas alcoolizadas nos hospitais. Eu acho que acredito aí que talvez a preocupação da Cleiriane seja essa, e aí eu gostaria de perguntar para você, assim, será que não é o foco que tem que ser mudado na hora de discutir? Não, esse não é o foco é mostrar essa realidade por trás. Vamos falar aqui do Carnaval do Rio de Janeiro? Barracão, você vai num barracão, você vê trabalhos maravilhosos, artistas maravilhosos lá dentro. Será que não é mudar o foco? Não, acho que essa preocupação também, acho que ela é real. Acho que você pode trabalhar essa outra coisa, mas tomar o cuidado de não dar essa questão do uso da droga como essência. Ela não é essência, mas assim, a gente pode trabalhar junto a isso campanhas realmente alertando contra isso, que a gente está vendo que isso está acontecendo também na televisão, né? Há o aumento disso, mas há também um aumento, por exemplo, de grupos que preocupados com essas questões estão paralelo a isso fazendo essa campanha. Assim, cuidado para a gente não deixar a alegria de lado porque outras coisas desagradáveis acontecem. Assim, fazer a campanha durante também, como tem acontecido, campanha de trânsito, campanha de camisinha, campanha contra o uso de droga, esses alertas todos. Contra o consumo de álcool. De álcool exagerado. Ok. Né? Vamos nos fantasiar exageradamente. E cá para nós, carnaval é muito bom, né? Bom, agora vamos para um rápido intervalo e na volta os nossos convidados fazem um balanço do debate. A gente volta já. Estamos de volta com o último bloco do nosso debate sobre as festas populares. Nesta última parte do programa, os nossos convidados fazem as suas considerações finais. Eu quero começar pela Luciana. Quais são os seus destaques para os professores que estão nos assistindo? Bom, nessa nossa rodada aqui, eu observei que algumas questões aparecem recorrentemente, como a questão do preconceito, como trabalhar o preconceito, e aí, mais uma vez, eu acho que vamos recorrer àqueles que fazem, porque eu acho que eles vão ter muito a ensinar, porque eles estão resistindo, fazendo festa há muito tempo, há séculos no Brasil, eu acho que estão resistindo, e o preconceito eu acho que é um dos motores desse renovar, né, desse fazer festeiro. E então, mais uma vez, né, eu acho que a gente deve estar sempre
atento para as releituras que, por exemplo, né, o boi, que foi tema de discussão hoje, para as releituras que o tema propõe e permite, mas a gente sempre não perder de vista aquele que de fato está envolvido o ano inteiro, e aí não é só no carnaval, não é só no São João, na hora que está brincando boi, mas aqueles para quem o fazer aquela festa é fundamental durante todo o ano, faz parte da vida o ano inteiro, seja preparando o artesanato, seja preparando a comida, seja preparando a roupa, e aí imaginar que cada uma dessas dimensões da festa tem um significado ritual, um significado social. Cada uma dessas atividades pode esclarecer muito, e aí os alunos das escolas podem aprender sobre festa, não só na hora da festa. Obrigada. Adriana? Bem, eu gostaria de falar de uma experiência que eu tive no meu município com a Comuna Teatral Monera, que foi um trabalho feito nas escolas de teatro. E foi muito interessante porque a gente pegou personagens, inclusive do Bumba Meu Boi, e a personagem da Catirina, ela vinha viajando pelo Brasil, ela tinha um sonho, a gente fez uma brincadeira com a Catirina, né? Ela viajava pelo Brasil porque ela cansava de viver lá, ela queria conhecer o Brasil inteiro. E ela achava que na cidade grande as coisas eram muito diferentes do que onde ela vivia. Quando a gente mostrou isso, né? E depois abriu para debate, abriu para discussão, um dos alunos que estavam assistindo e que vinha do Nordeste, ele contou, ele levantou, e foi aí que eu acho que eu aprendi muito ouvindo isso dele, que ele realmente se identificava muito com aquilo que estava acontecendo, porque ele se identificou com o personagem, porque ele também sentia assim, ele achou que quando ele chegasse, né, no Rio de Janeiro, quando ele chegasse na cidade grande, que tudo ia mudar, que tudo ia ser diferente, e ele vinha com essa ilusão toda, e ele acabou se sentindo assim, um pouco estrangeiro ali naquele lugar, né, naquele novo lugar. E ele estava, de repente, pedindo ali naquele momento, mostrando que ele tinha uma outra cultura e gostaria de ser valorizada essa cultura dele. Obrigada, Adriana. E Taércio? Eu acho que eu fico bastante contente de estar discutindo aqui com vocês do Brasil inteiro essa questão, e queria propor que a gente procurasse mesmo construir junto a questão da festa dentro da escola, mas, como disse a Luciana, buscando conversar com os mestres da sua região, buscando conversar com as pessoas que fazem cultura popular na sua cidade. Se você não conhece, encaminhar um projeto onde os alunos, onde os pais busquem lembrar quem fazia, como fazia, porque a gente tem sempre essa impressão de que tudo que acontece de cultura popular acontece lá longe, lá distante. No Sul, por exemplo, a gente costuma pensar que as coisas só acontecem no Nordeste. Onde tem pobreza, onde tem povo, tem cultura popular. E a gente precisa fazer esse levantamento e trazer essas pessoas que fazem para dentro da escola, que é um outro tipo de conhecimento, para a gente ver o grau de sofisticação que é fazer um cuchá, o grau de sofisticação que é tamanquear um fandango, por exemplo, no Paraná, como aquilo é complicado, como aquilo traz informações históricas, informações sobre o ser humano, sobre aquela comunidade. Eu acho que esse fato de construir junto e buscar fazer junto com quem faz, eu acho que é um trabalho bastante grande e que pode ser desenvolvido na escola durante o ano inteiro. Não deixar, como disse o nosso amigo lá, a festa pela festa, só no momento da festa, não. Buscar construir isso durante o ano inteiro. A escola precisa abrir, porque a cultura do povo é que está batendo na porta dela e abrindo. Não é a escola que está indo à cultura popular, é a cultura popular que está escancarando as portas da escola, e a gente tem que estar atento para isso. Obrigada, Itaércio. Bom, o Salto para o Futuro de hoje fica por aqui. Eu agradeço as participações do Itaércio Lopes Rocha, pesquisador e integrante do Grupo Mundaréu, em Curitiba. Da Adriana Soares Barbosa, professora da Escola Municipal Carlos Leal, em Araruama, no Rio de Janeiro. E da Luciana Gonçalves de Carvalho, pesquisadora do Centro Nacional de Folclore e Cultura Popular. No próximo programa vamos discutir a importância dos contos populares. E agora você fica com mais um trecho da série de cine-documentários sobre a cultura brasileira. Um registro etnográfico produzido nos anos 30, sob a orientação de Mário de Andrade. A gente se vê.
O bumba meu boi é um alto popular de origem europeia, encontrada em diversas regiões do país e com acentuadas variações. Ainda hoje, o bumba meu boi existe em quase toda a costa do Nordeste. Outros tipos são o boi de mamão, em Santa Catarina, e o boi bumbá, no Pará e no Maranhão, onde ele se apresenta mais variado e mais rico. Na dança, há um pequeno enredo contendo a morte e a ressurreição do boi, seu personagem principal. O bailado termina com a representação da matança do boi e a distribuição de sua carne entre os presentes. Para alguns antropólogos, esse tipo de bailado representa uma sátira às corridas de touros.